Tradutor. O taquinho a porta se abriu e Barga entrou. Ele colocou o livro que estava segurando em cima da mesa. Bom dia, turma. Ele cumprimentou a todos. Todos se levantaram e disseram, bom dia, professor Barga. Tosse. Barga tossiu e olhou para trás. Ele estava exatamente olhando para Brian, que dormia em sua mesa. Todos viraram a cabeça e viram Brian, que estava dormindo sem se importar com o seu redor. Lumilia sabia que precisava lidar com esse tipo de coisa como representante de classe. Ela virou a cabeça e viu que o professor Barga ainda estava olhando para Brian. Na verdade, ela não queria perturbar Brian por causa do que aconteceu com eles ontem. Brian se machucou por causa dela, é por isso que ela se sentiu culpada por isso. Lumilia abriu a boca e disse em voz alta. Brian! O professor Bargan já está aqui. Não durma na aula. Solta, que estava ao lado de Brian, o cutucou, mas, infelizmente, Brian estava dormindo profundamente. Ele não iria acordar facilmente apenas com alguém o cutucando, então Solta abriu a palma da mão e agarrou as feridas de Brian para acordá-lo com força. Ai! Brian gritou ao se levantar. Ele segurou sua lateral e sentiu uma dor intensa vindo de suas feridas. O que ele descobriu que todos na classe estavam olhando para ele. Ele não fazia ideia de que estava dormindo, então olhou para Solta e perguntou, Solta, o que está acontecendo? Você sabe que não é bom dormir na aula quando tem um professor. Solta disse simplesmente. Sim. Então, por que você não me acordou antes? Brian perguntou a Solta. Se Solta o acordasse antes de Barga chegar, essa situação não aconteceria. Eu não faria isso. Eu só queria ver você levar uma bronca. Solta disse com um sorriso malicioso no rosto. Você! Traidor! Brian deu um passo para trás e olhou para Solta com os olhos arregalados. Ele perguntou em um tom trêmulo, somos mesmo amigos? Esses dois. Eles realmente têm que conversar enquanto todos estão olhando para eles. Lumilia pensou enquanto as veias saltavam em sua testa. Ela cerrou os dentes e disse, Solta e Brian, fiquem quietos. O professor Bargan já está aqui. Ei! Brian, você é muito barulhento. Você está deixando a representante de classe louca. Solta disse enquanto se sentava em sua cadeira como se nada tivesse acontecido. Brian não sabia o que responder às palavras de Solta. No final, ele sorriu ironicamente e disse, bom dia, professor Bargan. Ele então se sentou em seu assento enquanto coçava a nuca. Bargan suspirou desamparado. Ele sabia que Brian sempre foi assim e nunca esperou que ele mudasse tão facilmente. Bargan abriu lentamente a boca e disse, se você não está se sentindo bem, pode descansar na enfermaria. Mesmo? Brian perguntou com uma pitada de expectativa. Sim. Bargan assentiu com suas palavras. Então, eu vou agora, disse Brian antes de se levantar. Ele pegou sua bolsa e saiu da sala de aula sem se preocupar com o que acontecia ao seu redor. Bargan olhou para as costas de Brian e balançou a cabeça. Ok, vamos começar a aula. Pausa para o almoço. Solta se levantou de seu assento e disse, vamos almoçar juntos, Alice. Vamos também verificar o Brian. Alice ergueu a cabeça e olhou para Solta. Ok. Solta saiu da sala de aula e Alice o seguiu. Na primeira fila da classe. Lynn agarrou o braço de Lumilia ao ver que Solta e Alice saíam juntas. Mila, o que devo fazer? Lynn disse com um olhar preocupado. Eu não sei. Lumilia balançou a cabeça. Ela não tinha ideia de que conselho deveria dar à amiga. Mas você disse que o conhece. Lynn olhou para Lumilia com uma expressão chorosa. Sim, mas o que eu posso fazer? Lumilia acenou com a cabeça e perguntou. Como havia rumores de que ela, Solta, Brian e Brando estavam juntos ontem quando os assassinos os atacaram, ela acabou de se explicar a Lynn que eles eram amigos. Claro, ela explicou que era por causa da garotinha chamada Cluster. Onde estamos indo? Alice perguntou a Solta. Ela descobriu que o caminho que estavam percorrendo não era para a cantina.
Estamos indo para a classe do escudo 1A. Souta respondeu à sua pergunta. Por quê? Alice acenou com a cabeça e perguntou por que eles estavam indo para aquela aula. Vou verificar se Brando está bem, disse Souta. Entendo, Alice acenou com a cabeça e não fez outra pergunta. Souta olhou para ela quando descobriu que ela não perguntou por que eles estavam indo para a classe de Brando. Parece que ela ouviu que Brando estava com eles ontem depois da aula. Oh! Souta achou interessante que ela estava ouvindo os rumores. Parece que ela estava ouvindo a classe sentada em silêncio. Se for esse o caso, então ele não precisa explicar a ela. Ela não é Brian que ainda perguntaria, embora já tivesse ouvido antes. Após alguns minutos de caminhada, Souta e Alice chegaram em frente à classe do escudo 1A. Souta entrou na classe enquanto Alice apenas esperava no corredor. Assim que ele entrou na classe, toda a classe do escudo 1A ficou em silêncio. Todos os alunos estavam olhando para ele sem dizer nada. Você quer algo aqui na nossa classe? Uma garota alta e musculosa se levantou e perguntou a Souta. Ela tinha longos cabelos negros amarrados na nuca. Sua pele estava bronzeada e seus olhos negros estavam olhando para ele com incerteza. Souta olhou ao redor da classe e não viu Brando aqui, então ele se virou para a garota que lhe fez uma pergunta. Ele olhou para ela de cima a baixo e perguntou, você é a representante de classe aqui? Sim, sou Chiffon, a representante da classe do escudo 1A. A garota engoliu em seco e se apresentou. Ela queria se virar agora, quando Souta olhou para ela da cabeça aos pés. Ela estava nervosa ao falar com o homem que destruiu toda a classe sozinho no teste especial. Segundo os boatos, Souta não apenas obliterou sua turma na prova especial. Ele também derrotou vários top rankers sozinho, tornando-o o mais forte do primeiro ano. De acordo com a avaliação da prova especial, atualmente não há ninguém do primeiro ano que possa lutar contra Souta com condições iguais. Seriam necessários vários escalões superiores para dominá-lo. Seu nível de poder não era apenas o nível de um aluno do primeiro ano. Ele está ausente. Chiffon respondeu à sua pergunta. Entendo. Obrigado. Souta acenou com a cabeça e agradeceu antes de se virar. Ele estava prestes a sair da sala de aula quando Chiffon o chamou. Ieshi. Souta parou e ele virou a cabeça para olhar para ela. Ele a viu olhando para ele nos olhos. O que foi? Ele perguntou. Ele se perguntou se ela queria algo dele ou não. É verdade que algumas pessoas atacaram você e Brando ontem? Chiffon hesitou antes de ela perguntar. Ela não tinha como confirmar esse boato, pois Brando estava ausente hoje. O professor também não disse nada sobre o incidente. Ela queria saber a verdade sobre por que Brando estava ausente hoje. Sim, é verdade. Algumas pessoas estranhas nos atacaram do nada. Souta disse antes de sair da sala de aula sem esperar pela resposta dela. Como é? Alice perguntou a ele assim que ele saiu da sala de aula. Brando está ausente, disse Souta enquanto olhava para trás na classe do escudo. A lesão de Brando não foi tão ruim. Em termos de lesão, a lesão de Brian foi a pior entre todos. Ele foi nocauteado ontem quando foi pego pelo ataque de Yanagi. Ainda assim, Brian conseguiu ir para o instituto, apesar de seus graves ferimentos. Souta sabia que os ferimentos físicos não eram o problema de Brando. Era sobre sua saúde mental. Parece que o que aconteceu ontem ainda o incomodava até agora. Não pense nisso. Vamos apenas ir almoçar. Souta disse enquanto encolheu os ombros. Ele começou a caminhar na direção da cantina. Tudo bem, disse Alice e ela o seguiu por trás. Na sala do diretor. Yanagi Shina estava em frente ao diretor, Azin de Reigan. Azin olhou para Yanagi com uma carranca no rosto. Ele colocou os arquivos de papel em sua mão sobre a mesa. Tug! Um som alto ecoou por toda a sala quando o estoque de papel pousou na mesa. Yanagi, você pode me dizer a razão pela qual você estava naquele lugar ontem? Azin perguntou a Yanagi com uma expressão séria. Estava fazendo compras ontem e descobri que meus colegas de escola estavam sendo intimidados por algumas pessoas desconhecidas, então decidi ajudá-los.
Yanagi sorriu e respondeu a ele. Tem certeza que é isso que estava fazendo? Você não estava seguindo Souta Eshi, certo? Azin disse enquanto olhava profundamente nos olhos de Yanagi. É apenas uma coincidência eu ter conhecido Souta lá. Yanagi sorriu brilhantemente e disse. É isso que eles chamam de destino? Como você o conheceu? Tenho certeza de que você não conhece nenhum aluno do primeiro ano. Azin perguntou a ela. Além disso, ouvi um relatório dos professores do primeiro ano de que você se infiltrou no teste especial ontem. O que você dirá sobre isso? TCH. Esses malditos professores. Como eu pensei, eles vão atrapalhar meu caminho de perseguir Souta, e Yanagi estalou a língua e disse em voz baixa com uma expressão irritada. Eu posso ouvir você, sabe? Azin disse com um suspiro. Nota. Bonita e doidinha do jeito que o tio Otaku gosta cara piscando.